Capítulo 14. Biosfera, a esfera da vida. O termo biosfera foi criado pelo geólogo Edward Suess, de 1831 a 1914, que a definiu como o local na superfície da Terra onde a vida reside. Na foto, Revoada de Guarás no delta do Parnaíba, em Araioses, Maranhão, em 2015. A biosfera e o ser humano. Há muito tempo, o trabalho humano interfere na dinâmica da biosfera e dos elementos que a formam. O estudo dos impactos dessas alterações é fundamental para que possamos compreender suas consequências no meio ambiente. Também é preciso entender o funcionamento da biosfera, conhecer os biomas que a compõem e as interações entre as esferas da Terra. Os grandes biomas do mundo. A distribuição dos biomas terrestres e seus tipos de vegetação e fauna estão estreitamente ligados ao clima, às diferentes condições de temperatura, chuva e incidência de luz solar nas várias regiões do planeta facilitam ou impedem a existência de qualquer tipo de vida. Assim, a cada tipo climático corresponde um bioma, caracterizado por determinada cobertura vegetal. Porém, devemos lembrar que outros fatores influenciam na distribuição dos biomas na superfície terrestre, como o relevo, forma e altitude, as águas continentais e oceânicas e os solos. Esses fatores, somados, determinam uma distribuição dos biomas que não é aleatória, mas de certa forma sequencial, tanto no sentido horizontal, latitude, quanto no vertical, altitude. Em razão desses fatores, podemos encontrar, num mesmo bioma, variados e inumeráveis ecossistemas, caracterizados pela presença de flora, fauna e clima próprios, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Ecossistema, sistema que reúne fatores bióticos e abióticos, caracterizado pela interrelação entre ambos. Dentro dos incontáveis ecossistemas que integram a vegetação da Mata Atlântica, por exemplo, podemos dizer que há outros, e inúmeros. Uma única gota de água pode ser considerada um ecossistema, pois nela há elementos bióticos, seres microscópicos, e abióticos, resíduos minerais microscópicos, por exemplo. E essa gota de água representa um ecossistema único, diferente de qualquer outra gota de água de outra região da superfície terrestre. Vamos agora estudar os diferentes biomas e como eles estão distribuídos nas regiões de clima frio, temperado, tropical, em áreas secas e em áreas montanhosas. Biomas das regiões temperadas e frias: a tundra, a taiga, a floresta temperada, as pradarias, as estepes e a paisagem mediterrânea são biomas das regiões temperadas e frias, como veremos a seguir. Tundra. Formada há cerca de 10.000 anos, a tundra é o bioma mais jovem e mais frio da Terra, ver mapa de climas do capítulo 11. A maior área de ocorrência desse bioma são as regiões próximas do Oceano Glacial Ártico, Alasca, norte do Canadá, Groenlândia, norte da Rússia e da Escandinávia. Como a Antártida é quase totalmente recoberta por uma calota de gelo, a tundra aparece somente em pequenas áreas nesse continente. Em razão da localização dos lugares onde se forma, também é chamada tundra polar. Nas áreas de tundra polar, os solos permanecem gelados a maior parte do ano, assim como os rios e os lagos. Esse tipo de solo é chamado permafrost. O inverno é muito gelado, com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Em algumas regiões, essa estação parece ser uma longa noite. Não há quase precipitações, forma-se apenas gelo. Por isso, esse bioma apresenta-se basicamente como um deserto gelado. A estação mais quente dura mais ou menos 60 dias e a temperatura mais alta não ultrapassa 10 graus Celsius. A tundra, portanto, só cresce nos períodos de degelo, veja a imagem. Suas principais espécies são os musgos e os líquens, plantas rasteiras, pois as árvores não sobrevivem nesse tipo de clima. É um ambiente pouco apropriado para a vida humana e para a existência de fauna e flora. Apenas as áreas de tundra no hemisfério norte são habitadas por humanos. Segundo especialistas, em razão de mudanças climáticas, provavelmente causadas pelo aquecimento global, esse ecossistema está mudando, apresentando árvores mais altas, que estão lhe dando características semelhantes à taiga. Alguns cientistas consideram existir também a tundra alpina, que ocorre em montanhas muito elevadas. A formação de tundra nessas áreas depende, portanto, do fator altitude, que interfere nas temperaturas, deixando-as mais baixas. Na tundra alpina, como a inclinação do terreno não favorece a acumulação de água, o solo não fica congelado. Taiga. Também chamada floresta boreal, porque ocorre apenas no hemisfério norte, entre as latitudes de 50 graus N e 60 graus N. Nessa região, a incidência dos raios solares é um pouco menos inclinada do que na região da tundra.
Esse é um bioma típico de áreas de clima temperado continental, com invernos muito rigorosos, queda de neve e verões quentes. Nas áreas de taiga, os solos, de modo geral, são pouco férteis e congelam no inverno. Porém, sob as temperaturas mais altas do verão, os solos descongelam em sua camada superficial. Podemos dizer que a taiga é uma floresta homogênea, pois é formada quase só por coníferas, como os pinheiros, que possuem folhas aciculifoliadas, resistentes ao frio e perenes. Cobre grandes extensões da Rússia, do Alasca, Estados Unidos, da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do Canadá. Na Escandinávia e no Canadá sua madeira serve de matéria-prima para importantes indústrias de papel e celulose. Floresta homogênea, que é constituída de poucas ou de uma única espécie. Aciculifoliada, disse de folha em forma de agulha. Perene, refere-se a florestas sempre verdes, que não perdem as folhas em nenhuma estação. Floresta temperada. A floresta temperada recobria áreas que hoje são as mais povoadas da superfície terrestre, Europa, China, Japão e leste da América do Norte. No hemisfério sul, pode ser encontrada na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina e no Chile. É uma vegetação típica de clima temperado oceânico. Recebe os raios solares com uma inclinação bem menor do que nas regiões frias, portanto nas áreas de ocorrência dessa floresta as temperaturas são mais altas. As estações do ano são bem definidas, o inverno é frio, com queda de neve, e o verão é quente e chuvoso. É uma floresta decídua, perde suas folhas no inverno. No outono, as folhas mudam de cor, assumindo um tom avermelhado. Esse é o bioma mais devastado do mundo. Seus solos férteis foram muito aproveitados para a agricultura e a água é seu principal agente erosivo. O aproveitamento da madeira como fonte de energia e a urbanização também contribuíram para a quase extinção dessa formação vegetal. O maior número de espécies dessa floresta está na América do Norte. As florestas temperadas não são todas iguais. Podem ser encontradas espécies perenes entre as decíduas, bem como flores e tapetes de musgos e cogumelos. Suas principais espécies são o abeto, a faia e o carvalho. Nas regiões onde o clima é mais chuvoso, encontram-se árvores de grande porte, como o eucalipto gigante, na Austrália, e a sequoia, na costa ocidental da América do Norte. Decídua, ou de folhas caducas, disse de planta que perde as folhas em certas épocas do ano, sobretudo no inverno. Pradarias. Esse bioma recebe o nome de pradaria, na América do Norte, e pampa, na América do Sul, Brasil e Argentina, onde o clima é mais úmido. É também encontrado na Austrália. No hemisfério sul essa vegetação herbácea recebe mais chuvas do que no hemisfério norte. Na América do Norte, ocupam uma área que se estende desde o Canadá, Alberta, Saskatchewan e Manitoba, continuando pelas planícies centrais dos Estados Unidos, até o estado do Texas, ao sul, e o estado de Indiana, a oeste. Nessa área há importantes cultivos agrícolas, o trigo, o milho e as culturas irrigadas transformaram as pradarias estadunidenses nas maiores produtoras de grãos do mundo. Estepes. Bioma seco, geralmente frio e com vegetação rasteira, característico de climas semiáridos, encontrado nas bordas de desertos de regiões temperadas ou subtropicais. Nas áreas de ocorrência de estepes as chuvas são escassas, mas não tanto quanto nos desertos, chegam a 500 milímetros por ano, o dobro das precipitações nas regiões desérticas. Em geral, a vegetação de estepes está localizada na faixa de transição entre o deserto e a savana, longe da influência marítima e perto de barreiras montanhosas. É encontrada principalmente nos Estados Unidos, na Mongólia, na Sibéria, Rússia e na China. Nesse bioma, os verões são quentes e os invernos, muito frios, em altas latitudes cai muita neve. Com um pouco mais de chuva, as estepes poderiam ser classificadas como pradarias, com um pouco menos, como deserto. Paisagem em região de estepes, no Quirguistão, em 2015. Vemos também um iurte, tenda ou cabana circular usada tradicionalmente por pastores nômades mongóis e outros povos da Ásia Central, como os quirguizes retratados na foto. Vegetação mediterrânea. Bioma característico da região que fica às margens do Mar Mediterrâneo, no sul da Europa, no norte da África e no oeste da Ásia. Também ocorre em outras partes do mundo, como o oeste dos Estados Unidos, Califórnia, e o extremo sul da África do Sul. No oeste e sul da Austrália e no Chile, recebe o nome de bosque esclerófilo. Propriedade rural cercada por vegetação mediterrânea, na região de Balagne, norte da ilha de Córcega, na França. Foto de 2015.
O clima da região mediterrânea caracteriza-se pela alternância de duas estações bem definidas, verão quente e seco e inverno suave e chuvoso. A fertilidade dos solos depende, entre outros fatores, principalmente da maior ou menor umidade. Os rios atingem no verão o seu nível mais baixo. A vegetação da paisagem mediterrânea é adaptada a longos períodos de seca e constituída de arbustos com caules lenhosos, folhas duras ou esclerófilas e raízes profundas, que chegam a atingir os lençóis de água subterrâneos. As árvores encontram-se em regiões mais úmidas ou perto dos cursos de água. Esse bioma se estende entre 30º de latitude norte e 40º de latitude sul. Na região do Mediterrâneo, a vegetação de arbustos recebe as denominações garrigue, formação bem aberta, encontrada em solos calcários, e maqui, formação bem fechada, que cresce em solos ricos em sílica. Na Austrália, as espécies dominantes nos bosques esclerófilos são árvores do gênero dos eucaliptos. Na Califórnia, onde predominam várias espécies de cacto, a vegetação recebe o nome de chaparral. No Chile, predominam os bosques esclerófilos. Esclerofilia, vocábulo de origem grega, que designa uma vegetação de folhas duras. Ecótonos. Entre as diferentes paisagens naturais existentes na superfície da Terra, encontramos áreas onde os elementos naturais vão mudando gradativamente até assumirem as características de outra paisagem. Esses intervalos são chamados áreas de transição ou ecótonos, como a paisagem representada na foto ao lado, que mostra uma vegetação típica da Mata dos Cocais, área de transição entre a Caatinga e a floresta amazônica. Carnaúbas e vegetação de Caatinga em São Lourenço do Piauí, PI. Foto de 2015. Biomas das regiões tropicais, de montanhas e de desertos. Como já estudamos, a existência de paisagens com características tão distintas pode ser explicada pela influência de fatores climáticos e pelo clima das regiões em que esses biomas se desenvolvem, regiões de elevadas temperaturas e grandes quantidades de chuva, vegetação tropical, grandes altitudes, vegetação de montanha, e regiões onde as chuvas são escassas e muito irregulares, vegetação de deserto. Biomas das regiões tropicais. Uma das maiores ameaças às florestas tropicais, um dos biomas de maior biodiversidade mundial, é o desmatamento provocado por práticas de agricultura e pecuária e pela exploração de madeira. A área de ocorrência dos biomas tropicais é delimitada pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio, e a linha do Equador a atravessa. É uma região dominada por massas de ar quente e em geral úmido, tropicais e equatoriais, com temperatura média do mês mais frio igual ou superior a 18 graus Celsius. A biodiversidade é uma característica das regiões tropicais, que é marcada por dois grandes biomas, as florestas pluviais tropicais e as savanas. Florestas pluviais tropicais ocupam uma extensa área na faixa tropical da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. Apresentam florestas heterogêneas e árvores latifoliadas, suas espécies vegetais são higrófilas e suas árvores estão sempre verdes, pois não perdem as folhas em nenhuma época do ano. As árvores, de diversas alturas, se dispõem em andares ou camadas, chamadas estratos. As florestas tropicais pluviais concentram uma rica biodiversidade, com grande variedade de espécies de plantas, animais e micro-organismos encontrados em todos os biomas da Terra. A diferença na quantidade e distribuição de chuvas permite encontrar aspectos diferentes nessas florestas, dependendo de sua localização na faixa intertropical. Nas áreas próximas do Equador, as florestas são mais fechadas, apresentam-se estratificadas em camadas, com árvores de diferentes alturas e vários tipos, e muitos cipós em seus troncos e galhos. Os principais exemplos são a floresta amazônica, a floresta do Congo, na África, ver foto abaixo, e a da Indonésia, na Ásia. Por sua localização e características, são denominadas florestas equatoriais. Mais afastada da linha do Equador, a floresta recebe menor quantidade de calor e chuva, por isso é menos exuberante do que a floresta equatorial. Nessa área ela já foi quase totalmente destruída pelo ser humano. Apenas pequenas manchas de floresta foram conservadas. É o caso da Mata Atlântica, que já recobriu uma grande faixa da área litorânea do Brasil, das florestas da Costa Rica, do Sudeste Asiático e do Norte da Austrália. Floresta heterogênea, vegetação composta de várias espécies. Latifoliada, que tem folhas largas. Higrófila, adaptada à umidade. Floresta tropical no Parque Nacional de Odzala-Cocoa, República Democrática do Congo, África. Foto de 2014. Desmatamentos e queimadas.
As florestas tropicais e equatoriais guardam em seu interior grande parte da biodiversidade da Terra. Regulam o fluxo de água, protegem os mananciais, oferecem madeira de lei e plantas medicinais, sem falar que são o habitat de muitos povos indígenas. A destruição indiscriminada dessas florestas deve-se às várias atividades humanas realizadas nessas áreas, a utilização do solo para a agricultura, a exploração de recursos minerais, a extração da madeira, a construção de estradas e de hidrelétricas e as queimadas, incêndios propositais ou não. Os países mais atingidos pelos desmatamentos estão localizados na faixa intertropical do globo: Brasil, Equador, Nicarágua, Gana, Colômbia, Guatemala, Haiti, Honduras e Nigéria. Além desses, outros países situados na mesma faixa climática, como República Democrática do Congo, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia e Malásia, também são atingidos, porém em menores proporções. Os desmatamentos provocam graves impactos ambientais: eliminação e redução da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos solos, assoreamento do leito dos rios e rebaixamento do lençol freático, causa da extinção das nascentes de rios e fontes. Além disso, podem causar o desaparecimento das comunidades indígenas que vivem nas florestas. No Brasil, as queimadas são uma prática muito comum não só nas florestas tropicais, mas em ecossistemas como o Cerrado e a Caatinga e em plantações como a da cana-de-açúcar. As queimadas muitas vezes causam incêndios de grandes proporções, aumentando o nível de CO2 na atmosfera e influindo no aquecimento global. Queimada na floresta amazônica no município de Tucumã, Pará, em 2016. Savanas. Geralmente localizadas nos limites das florestas pluviais tropicais, as savanas são formações típicas de regiões de clima tropical continental, com duas estações bem definidas, uma chuvosa, que coincide com o verão, e uma seca, nos meses de inverno. Apresentam dois andares de vegetação, um mais alto, formado por árvores, arbóreo, e outro mais baixo, composto de gramíneas, herbáceo. É a vegetação tropófila. Na América do Sul, as savanas ocupam áreas da Venezuela e da Colômbia, Llanos, na bacia do rio Orinoco. O cerrado, vegetação correspondente no Brasil, cobre grande parte da região centro-oeste do país. Também encontramos vegetação de savanas no norte da Austrália, onde se destacam os eucaliptos, e na Índia, onde é denominada jungle. As mais conhecidas são as savanas africanas. As regiões de savanas são atravessadas por rios que têm suas cheias no verão, quando recebem mais chuvas. A água e o vento podem desgastar as rochas que formam o relevo. Com a umidade das margens dos rios, podem crescer pequenas manchas de florestas, as chamadas matas galerias. A fertilidade dos solos das savanas vai depender da quantidade de água que recebem e da matéria orgânica, restos de vegetais ou animais, própria da região. Os solos do Cerrado brasileiro, por exemplo, precisam de correção para tratar sua acidez, quando a vegetação original é retirada para dar lugar a plantações. Bioma de montanhas. Nas grandes altitudes, acima de 3.000 metros, as montanhas não apresentam vegetação. A cobertura vegetal alcança de 2.500 metros a 3.000 metros. É composta de plantas orófilas, que formam uma vegetação rasteira, os campos alpinos, com cerca de 200 espécies que se adaptaram às baixas temperaturas e à seca. Esse bioma aparece nas grandes cadeias montanhosas, como os Andes, na América do Sul, as Montanhas Rochosas, na América do Norte, os Alpes, na Europa, o Himalaia, na Ásia, entre outras. Quando subimos uma área montanhosa, passamos por vários biomas. Na parte mais baixa predomina o bioma da vegetação da região onde a montanha está situada. Por exemplo, no sopé das Montanhas Rochosas existe um deserto. À medida que a altitude aumenta, temos sucessivamente a floresta temperada, a floresta de coníferas, os campos alpinos e a tundra alpina. Conforme a localização da montanha, podemos passar também por campos e estepes. O fator climático que caracteriza esse bioma é a altitude, por isso encontramos neve em altas montanhas, em plena zona tropical, como na parte central da Cordilheira dos Andes. O clima aí é muito frio, com temperaturas que variam de 10 graus Celsius a 15 graus Celsius no verão. No inverno, as temperaturas ficam abaixo de 0 graus Celsius. Orófila, adaptada à altitude. Paisagem do Parque Nacional Tierra del Fuego, em Ushuaia, na Patagônia Argentina. Foto de 2015. Bioma de desertos e de semidesertos.
Os desertos têm em comum o fato de receberem poucas precipitações irregulares e apresentarem baixíssimas taxas de umidade relativa do ar, céu com poucas nuvens e evaporação elevada. As temperaturas do deserto apresentam grandes amplitudes térmicas, podem atingir 50 graus Celsius durante o dia e cair para 1 grau Celsius à noite. Há desertos quentes, como o Saara, na África, e desertos frios, como o de Gobi, na Ásia Central. Os desertos quentes estão situados nas proximidades dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, enquanto os desertos frios estão nas latitudes mais altas, em regiões temperadas. Os desertos frios enfrentam invernos extremamente rigorosos, com queda de neve e ventos gelados e secos, que provocam grandes tempestades de areia. As poucas chuvas caem na primavera, atingindo de 150 mm a 260 mm por ano. As chuvas nos desertos quentes estão concentradas em curtos períodos, intercalados com prolongados períodos de seca. Os solos das áreas desérticas são sempre muito pobres, pedregosos ou arenosos. Nessas áreas encontramos plantas xerófitas, e em algumas regiões mais úmidas, existem ilhas de vegetação, os chamados oásis. Correntes marítimas frias no litoral, altas pressões subtropicais, grandes altitudes e barreiras montanhosas, que impedem a passagem de massas de ar úmido vindas do oceano, são as principais causas da formação de desertos. A vegetação de deserto é composta de plantas de pequeno porte, que se espalham pela extensão arenosa. Os desertos cobrem cerca de 1/5 da superfície terrestre. Nas margens dos grandes desertos, encontram-se regiões menos secas do que esses biomas, com climas semiáridos, consideradas semidesertos, como a região do Sahel, localizada nas margens do deserto do Saara. Xerófita, adaptada ao clima seco. Paisagem de vila e oásis no deserto do Saara, na Argélia. Foto de 2014. Ampliando o conhecimento. O programa MAB Unesco. O programa Homem e Biosfera, MAB, Man and the Biosphere, foi criado como resultado da Conferência sobre a Biosfera realizada pela Unesco em Paris, em setembro de 1968. O MAB foi lançado em 1971 e é um programa de cooperação científica internacional sobre as interações entre o ser humano e seu meio. Busca o entendimento dos mecanismos dessa convivência em todas as situações bioclimáticas e geográficas da biosfera, procurando compreender as repercussões das ações humanas sobre os ecossistemas mais representativos do planeta. O objetivo central do programa MAB é promover o conhecimento, a prática e os valores humanos para implementar as boas relações entre as populações e o meio ambiente em todo o planeta. O programa MAB desenvolve, ao mesmo tempo, 2 linhas de ação. Item: o aprofundamento direcionado das pesquisas científicas, para o melhor conhecimento das causas da tendência de um aumento progressivo da degradação ambiental do planeta. Item: a concepção de um inovador instrumental de planejamento, as reservas da biosfera, para combater os efeitos dos citados processos de degradação, promovendo a conservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. As reservas da biosfera são áreas de ecossistemas terrestres e ou marinhos reconhecidas pelo programa MAB Unesco como importantes em nível mundial para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável e que devem servir como áreas prioritárias para experimentação e demonstração dessas práticas. As reservas da biosfera são o principal instrumento do programa MAB e compõem uma rede mundial de áreas voltadas à pesquisa cooperativa, a conservação do patrimônio natural e cultural e a promoção do desenvolvimento sustentável. Para tanto devem ter dimensões suficientes, zoneamento apropriado, políticas e planos de ação definidos e um sistema de gestão que seja participativo, envolvendo os vários segmentos do governo e da sociedade. As reservas da biosfera devem cumprir de forma integrada várias funções: conservação da biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental e as pesquisas científicas. Atualmente existem aproximadamente 450 reservas da biosfera, em cerca de 100 países do mundo. Ainda que sejam declaradas pela Unesco, as reservas da biosfera são propostas por iniciativa de cada país e cabe integralmente a este país sua administração, considerando-se os princípios do programa MAB. Ao todo são 7 reservas da biosfera no Brasil: Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra do Espinhaço.